Olá pessoal do primeiro ano, vamos aí então para a resolução de algumas questões que vão servir aí como revisão para vocês aí na prova, ok? São exercícios bem semelhantes ao que estarão na prova e isso vai auxiliar vocês aí a entenderem e a tirarem dúvidas aí nos cálculos, beleza? Bom, nós estamos aprendendo o conteúdo de concentrações. Só para a gente recapitular aí algumas coisas, nós temos a chamada concentração comum, que a gente mede ela em gramas por litro. No que ela se constitui? A concentração comum, ela é a massa do soluto, daquilo que eu vou pôr na água, dividido pelo volume da solução toda. Eu coloquei volução, né? Volume. Então aqui, ó, pelo volume da solução toda. Por isso que a concentração é gramas por litro. Lembrando que ela pode ter suas variantes, né? Eu posso ter miligrama por litro, eu posso ter miligrama por mililitro e eu posso ter também grama por mililitro. Tomem muito cuidado com a unidade que o exercício quer. Então leia a comanda que a questão tem. Qual é a unidade que o exercício quer? Beleza? Bom, nós temos também o título. O título ou também percentual. Como é que a gente calcula o título? O título, pessoal, é a massa daquilo que eu vou colocar na água, ou seja, é a massa de soluto dividido pela massa da solução. O que eu preciso lembrar vocês aqui? Quando nós temos uma solução aquosa, que é o que a gente mais está manipulando, né? Vamos pegar aqui um exemplo. A gente tem aqui a massa de água que a gente está utilizando e a gente tem a massa da substância que a gente vai dissolver na água. Então imagina que eu tenho aqui um pouquinho de sal, algum tipo de sal. Então aqui, ó, essa é a massa do solvente, ou seja, a massa de água. E aqui separado eu tenho a massa do soluto. Quando eu dissolver o soluto no solvente, o que vai acontecer? Vai se somar a massa dos dois. E aí eu vou ter a massa da solução. A massa da solução como um todo, ok? Então, massa da solução é a massa da água mais a massa da solução, do soluto, beleza? Vamos dizer aqui que eu tenha 250 gramas de água e aqui eu tenho 60 gramas de soluto. Na hora de calcular o título, então eu vou pegar 60 gramas do soluto e eu vou dividir por 250? Não. Isso aqui, ó, tá errado. Eu não vou pegar a massa só da água para dividir. Eu vou pegar a massa total. Então o título, ó, é a massa do soluto, daquilo que eu vou dissolver na água, sobre a massa total. Qual que é a massa total? Os 250 gramas de água e também os 60 gramas de soluto, ok? Então tomem muito cuidado, pessoal. É a massa do soluto sobre a massa da água e a massa do soluto. É a massa dos dois juntas que você vai dividir. Aí depois você acaba multiplicando o resultado que dá aqui por 100. Né? Vamos só resolver essa conta aqui para a gente ter aí como um exemplo, né? Bom, aqui, ó, vamos colocar título. Ficou então, ó, 60 sobre 250 mais 60 dá 310. Simplifica e multiplicaremos por 100 para achar o percentual. A gente vai ter então 6 dividido por 31 isso, e multiplicado por
100, isso vai dar aproximadamente 19,35%. Ok? Então, muito cuidado com o título. O título é a massa do soluto pela massa da solução. E a massa da solução é a soma da massa do solvente mais a massa do soluto. Bom, a terceira concentração que a gente está estudando é a molaridade. A molaridade é aquela que a gente calcula em mol por litro, certo? Mol por litro. O que acontece? A molaridade, pessoal, que é esse emisão desenhadão aqui, como é que ela funciona? Ela é a quantidade de mol do soluto dividido pelo volume da minha solução. Beleza? Então, é a quantidade de mol do soluto pelo volume da minha solução. Bom, quando o exercício já traz o soluto em mol, é só dividir pelo volume que aparecer ali de solução, não tem problema nenhum. Ou existe também um caso de molaridade que a gente já fez também em sala, que é o seguinte, que é a massa, vai ter exercício, pessoal, que vai te dar massa e vai pedir mol por litro. Aí o que a gente vai fazer? É a massa do soluto dividido por o emisão, a massa molar do soluto vezes o volume. Certo? Os exercícios que não trouxerem mol, mas trouxerem massa, a gente vai ter que usar o emisão. O emisão é a massa molar. É a massa molar da substância. Aquela que a gente calcula pegando a quantidade dos elementos e multiplicando pela massa de cada elemento. Certo? Então, essa é a formulazinha que a gente utiliza. A gente vai fazer alguns exemplos, mas imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho numa solução 0,08 mols de íons sódio em, sei lá, 3 litros de água, 3 litros aí de solução. Como é que fica a concentração nesse caso? Bom, a molaridade, quanto que é a quantidade de mol? 0,08. Qual é o volume de solução? 3 litros. Aí basta a gente dividir 0,08 dividido por 3. Isso dá aí aproximadamente 0,026 mol por litro. Então, se ele já dá em mol e já dá litro, é só dividir, ok? Mas pode ter casos dele passar para vocês massa e pedir mol por litro. E aí, como é que fica? Vamos dizer, ó, aqui eu tenho 82 gramas de NH3 de amônia em 100 ml de solução. E eu quero saber qual é a concentração em mol por litro disso aqui. O que o exercício vai trazer? Ele vai trazer quanto que vale o emisão. O emisão da amônia vale 17 gramas por mol. Tá, como é que eu vou fazer isso daqui? Cuidado, ó, litro. E aqui tá em mililitro. Como é que eu faço? Divido por 1000. Então aqui, ó, pra gente já deixar certo. 100 dividido por 1000, simplifica por 100 em cima e embaixo, fica 1 sobre 10. 0,1 litro. Ok? Então já sei, ó. Vamos calcular lá a molaridade. Bom, qual que é a massa que eu estou utilizando de amônia? 82 gramas.
Ó, na fórmula zona. Agora, quem que é o emissão? Quem que é a massa molar, o gramas por mol? Ah, é o 17. 17 gramas por mol. E qual que é o volume em litro? 0,1. Certo? Então, ó, se ele pedir, te dá uma informação em massa e pedir mol por litro, você usa essa expressão aqui. Beleza? Usa essa expressãozinha aqui, que é massa do soluto, depois massa molar do soluto, vezes o volume dessa solução. É o que eu fiz, ó. Qual que era a massa? A massa era 82 gramas. Qual era o volume? 100 ml. Primeiro eu transformei para litro. Aí depois utilizei aqui embaixo. Qual era o emissão? Qual era a massa molar? 17 gramas. Coloquei aqui. Bom, aí podemos fazer a multiplicação que acontece ali na parte de baixo e depois realizar a divisão entre eles. Bom, nesse caso aqui, vai ficar o seguinte, 82 dividido por 17 vezes 0,1, 1,7. Então vai ficar 82 dividido por 1,7, isso dá aproximadamente 48,23 mol por litro. Ok? Mol por litro. Bom, deu aí para recapitular as 3 formas de concentração que vão estar na prova. E eu vou resolver alguns exercícios agora aqui com vocês na sequência. Então assista aí o segundo vídeo.